Fala galera do Vascão, tô de volta aí para estar falando a respeito de mais uma derrota do Vasco, mais um jogo horroroso da nossa equipe. O Vasco aí que continua com o tabu, não vence o Atlético Paranaense lá em Curitiba desde 2017 e hoje um jogo para se esquecer, como eu botei aí na capa do vídeo, piada de português. Não entendo as manias do Sapinto em continuar com o Vinícius, um jogador totalmente inoperante. O Vasco que fez aí um primeiro tempo horroroso, o segundo tempo até jogou um pouco mais, mas mesmo assim, fazendo o apanhado geral da partida, foi um jogo para se esquecer, um jogo que retrata bem o que o Sapinto está fazendo com o nosso Vasco. O Vasco no primeiro tempo não tinha saída de bola, o Atlético Paranaense conseguiu 3 gols em erros individuais dos jogadores do Vasco. O time não criava nenhuma oportunidade. Eu não entendi por que ele continua insistindo também com o Marcos Júnior e o Andrei. Não dá uma oportunidade para o Bruno Gomes ali, um jogador que tem uma pegada melhor, uma boa saída de bola. O Léo Gil também não entendi por que não começou, apesar de que quando entrou no segundo tempo também foi ali o culpado do terceiro gol, não teve uma boa partida, mas pelo menos com a bola no pé, o Léo Gil tem uma visão de jogo melhor. O Vasco ali não conseguia criar, o Atlético Paranaense ficava ali retraído, dando umas bolas longas para tentar pegar o time do Vasco de surpresa. A Avenida Neto Borges, mais uma vez, horroroso. O time do Atlético atacava pelo lado esquerdo e conseguiu ali o Vinícius, com 2 minutos de jogo, perder um gol sem goleiro. Depois disso, o Atlético Paranaense começou a tomar conta do jogo, fez 1-0 ali na falha da zaga ali. Achei que o Fernando Miguel podia defender aquela bola. Fernando Miguel, que hoje tomou 2 gols aí bobo também, 2 falhas no segundo gol, largou a bola no pé do jogador ali, tentou fazer uma gracinha, fazer uma ponte, e infelizmente o Vasco mais uma vez deixa a desejar. Uma jogada importante do Vasco apenas no minuto 29, foi ali a melhor jogada. O Léo Matos tentou ali uma jogada pelo lado direito, puxou para dentro da área e bateu. A bola desviou, quase entra ali, mas o Santos fez uma boa defesa, batendo na trave e indo para escanteio. Mas infelizmente o Vasco de novo ali, deixando a desejar, fazendo um primeiro tempo muito fraco, muito para se esquecer. Eu não entendo porque o Erlen entrou no lugar do Jadson, e não entrou ali o Marcelo Alves, como todos esperavam. Então essas escalações meia doida aí a gente não consegue entender essas invenções do Sapinto. No primeiro tempo ali não houve tanta coisa, o jogo foi morno, o Atlético esperava o Vasco ir para o ataque, o Vasco com medo do Atlético não ia, então o Atlético passou ali a maior parte do primeiro tempo ali dando toquezinho para o lado, tentando ali surpreender o Vasco, como eu falei, em bolas longas. No primeiro tempo tivemos ali 61% de posse de bola para o Atlético, mas não criaram nada. Foram 3 escanteios para cada time, 7 chutes a gol do Atlético Paranaense contra 4 do Vasco, e teve 4 faltas. O jogo foi tão morno que tiveram 4 faltas ali para cada time. No segundo tempo ali, o Sapinto ali tentou ali, o Sapinto não, o substituto do Sapinto, o Rui, tentou ali fazer algumas substituições, já chegou com 3 substituições, lançando mão ali do Thales Magno, do Gil e do Torres, para a saída do Juninho, que na minha opinião foi o único jogador junto com o Léo Matos que tentaram alguma coisa no primeiro tempo. Não entendi por que o Juninho saiu, não sei se estava cansado, se fisicamente está mal preparado, mas mais uma vez o Juninho foi sacrificado para a entrada do Juninho. Saiu o Juninho, o Vinícius e o Marcos Júnior, e entraram o Thales, o Gil e o Torres. O Vasco teve ali um começo de segundo tempo avassalador, partindo para dentro do time do Atlético, acuando o time paranaense na zaga. Aos 5 minutos, Germancano fez mais um gol ali, que mais uma vez foi anulado. Um gol, ele estava um pouquinho
adiantado, mas eu acho que o árbitro errou, já que o Torres tentava jogar a bola para a esquerda, a bola foi desviada no jogador do Atlético Paranaense e sobrou pro Cano. O Cano, com a sua categoria ali de finalização, fez o gol. Infelizmente foi mais um gol ali anulado do nosso argentino. Depois daí o Vasco se perdeu totalmente. Aos 9 e aos 10 minutos o Vasco se lançou ao ataque atordoado. Aos 9 e aos 10 minutos ali o Fernando Miguel fez duas belas defesas, mas mesmo com essas defesas aí não tira ali as falhas que ele teve no primeiro tempo. O Torres, que tinha entrado no lugar do Vinícius, não pode ficar no banco. Não gosto do Torres, mas o Torres também não pode ficar no banco pro Vinícius. O Vinícius é um jogador totalmente inoperante, não cria nada. O Torres, pelo menos, deu uma velocidade maior, um cara que se movimenta pelo lado esquerdo, pelo lado direito, deu duas boas cabeçadas ali. Infelizmente, a bola não entrou aos 12 e aos 32, ele deu duas belas cabeçadas que passaram muito perto, mas o Vasco foi sucumbindo ali a sua má fase, jogadores totalmente dispersos. O Andrei errava tudo que tentava, o Léo Gil ali também pecou ali aos 16 minutos, uma bola que ele estava puxando contra-ataque, ele pisou na bola, acabou aí ligando o contra-ataque do Atlético e o Atlético fez ali o terceiro gol. Aos 21 o Erle foi o retrato do jogo do Vasco, foi o Erle dominar uma bola sozinho dentro da área do Vasco, ele jogou a bola para o escanteio, então o Vasco ficou totalmente perdido. Aos 22 minutos ali, ele botou o Pikachu no lugar do Léo Matos, que eu acho que sentiu alguma coisa ali. Léo Matos que vinha tentando alguma coisa, buscando ali pelo menos o ataque, mas foi ali substituído pelo Pikachu, que não comprometeu, também não acrescentou muita coisa, ficou muito lá atrás. Eu acho que ele poderia se lançar um pouco mais, já que o Atlético Paranaense tinha botado o Walter para entrar ali no lugar do Renato Kaiser, mas o Vasco se procurou, né? Ficou com medo de tomar uma goleada um pouco maior e acabou ali segurando o Pikachu lá na defesa. Ali aos 45 do segundo tempo ele botou o Thiago Reis, ele botou o Thiago Reis aos 32 minutos e o Thiago Reis perdeu um gol aos 45 minutos, uma cabeçada ali também livre, cabeceou por cima. E o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense ficou ali cozinhando o jogo o tempo todo, não criou tantas oportunidades assim. O Vasco perdeu para ele mesmo, para a inoperância de jogadores que não têm condições de estar jogando no time do Vasco. O lateral esquerdo, Neto Borges, é horroroso, ele não cria nada, é uma avenida. O time do Atlético atacou por ali o tempo todo, bolas longas ali nas costas dele ali. Quando ele vai ao ataque, ele é inoperante, na zaga ele é pior ainda, então ficou difícil. Espero que o Henrique possa voltar com todos os seus defeitos. O Henrique é muito melhor do que o Neto Borges, então eu acredito aí que o Sapinto tem que rever ali as suas opiniões. O Bruno Gomes tem que entrar nesse time para dar uma fortalecida nessa cabeça de área. O time do Atlético recebia a bola ali em frente na intermediária ali sem marcação nenhuma. Todas as bolas ali, inclusive o terceiro gol, foi na entrada da área, chutou livre, jogador que quase não faz gol. O time do Atlético tinha 13 jogos dentro de casa, tinha feito apenas 11 gols e em um jogo só contra o Vasco conseguiu fazer 3 gols. Foi uma vergonha, um jogo horroroso. Espero que o Sapinto reveja suas opiniões ou então que a diretoria do Vasco tome uma atitude. Não pode estar acontecendo isso. Como que o treinador deixa o Thales Magno, com todas as deficiências que o Thales Magno vem aí demonstrando no último jogo, não vem jogando muito bem, mas ele não pode ficar no banco num time desse, um time horroroso desse. O Juninho, com toda a sua limitação física, ele não pode ficar no banco do time. Quando entra, sai logo no primeiro tempo, ou então fica no banco para Marcos Júnior, para Andrei. Então o time tem que mudar, o Sapinto tem que rever, o Vasco tem que dar uma mudada nesse esquema aí. O Vasco hoje estava totalmente perdido, então eu acho complicada essa situação, tá difícil de aturar certos jogadores. Não podemos ter o Erle
no time com o Ricardo Graça, o Marcelo Alves no time. Não pode ter escalado o Wehrli. Uma bizonhice dessa. O lateral esquerdo não existe, o Neto Borges. Marco Júnior, horroroso. Andrei, horroroso, displicente. Jogador que tem até uma certa categoria, mas é um jogador totalmente displicente. Já está na hora de ir embora do Vasco. Não pode jogar um jogador dessa forma no time do Vasco, sem vontade. Um passe que o jogador do lado dele, ele jogou a bola para lateral. É difícil, tá difícil, é até difícil de estar aqui, vindo aqui comentar. Mais uma vez, o Vasco perde para ele mesmo, perde para suas limitações. Eu espero que a diretoria tome uma atitude, ou a torcida vai ter que invadir de novo o CT para poder ter ali um novo ânimo. Como é que o time do Vasco muda da água para o vinho? Apesar de que contra o Santos não foi um jogo também maravilhoso, mas o time tinha mais vontade. Hoje o time totalmente displicente, time apático em campo, horroroso. Não temos condições de ficar aturando Vinícius, Marco Júnior, Andrei, Neto Borges, o Wehrli. Como que pode isso? O Carlinhos também hoje não jogou porra nenhuma também, Carlinhos. Desculpa o palavrão, mas é um desabafo que a gente está tendo aqui. Infelizmente o Vasco, mais uma vez, perdeu para ele mesmo. Mais uma vez mal escalado. Como que o Gil é um titular absoluto do time, com o retorno do terceiro cartão amarelo ele fica no banco. Thales Magno ficar no banco no time desse. Fica complicado, a diretoria tem que agir, ou manda logo esse português embora, porque ele tá fazendo piada aí. Só pode. Tá querendo inventar o quê? Não tem o que inventar, o time do Vasco é fraco. Tem que escolher os melhores e botar em campo. Não tem que ficar tentando inventar moda. O Marcelo Alves é melhor do que o Wehrli. Por que o Marcelo Alves não jogou? Por que não dá uma oportunidade pro Riquelme na lateral esquerda? Ah, o Riquelme é muito magrinho, muito franzino. Bota o Riquelme como meia esquerda, no lugar do Carlinhos, que não jogou porra nenhuma hoje também. Quer inventar? Inventa pro bem, não inventa pro mal. Galera, desculpa aí o desabafo. E, infelizmente, vamos terminar o ano na zona do rebaixamento. Tínhamos tudo para fugir dessa situação. Os resultados tiveram todos a favor do Vasco. E o Vasco patinou e continua aí na 17ª colocação. Vamos agora aí no ano de 2021, na virada do ano, buscar ali mais uma vitória contra o Atlético Goianiense, que ganhou a gente dentro de São Januário, tentar buscar um resultado para tentar sair dessa zona, já que a gente não sabe se o Sport no próximo jogo vai estar aí conquistando a vitória e mantendo a gente na zona do rebaixamento. Valeu? Desculpa o desabafo, mas mais uma vez foi horroroso esse resultado. Saudações vascaínas.